Muito boa tarde, meus queridos. Boa tarde, não. Boa noite, meus queridos teleassinantes. Agora tenho o prazer de apresentar o nosso entrevistado de hoje. Tantos anos na lide pastoral. Não é brincadeira, não, hein? Vocês vão ver que começa lá nos idos de 60 para chegar até os dias de hoje. Muito boa noite, pastor Francisco Raimundo. Boa noite, meu querido. Prazer estar aqui contigo. Escuta, as pessoas podem olhar de lá e falar, mas 60, o pessoal é meio Matusalém. Não somos não, né? Somos jovenzinhos. Nós começamos... eu sou jovem. Começamos cedo. Eu tenho 30 e poucos anos. De magistério? Não, de homem novo. Homem novo. Então, melhor ainda. Pastor Francisco, conversando aqui, eu fiquei sabendo que o senhor fez o seminário Batista, da primeira igreja, né? Não, seminário Batista não, um seminário interdenominacional, chamado Seminário Unido. O senhor que pertencia, que era membro da igreja. Eu pertencia a uma igreja batista. Isso. O seminário é interdenominacional, Seminário Unido, um bom seminário, onde a gente aprendeu a amar os outros irmãos de outras denominações, porque trabalhávamos junto, aprendíamos junto, né? A irmã Esther, que era a nossa diretora, que havia sido batista também. Isso no Rio de Janeiro. Pô, pastor Francisco Raimundo de Araújo, não tem erro para vocês escreverem. Pastor, escuta aqui, o senhor foi seminarista católico antes ou depois? Antes. E quanto tempo o senhor ficou no seminário católico? Graças a Deus, 1 ano só. Por que graças a Deus 1 ano? Peraí, a sua família era católica? Sim, era não, é. A minha família é católica. Só o senhor então? Só eu que graças a Deus saí fora. Luto em oração, mas até hoje ninguém quis sair. Escuta, mas e como foi? Por que essas saídas? Teve algum desentendimento lá no seminário? Como é que foi? Vou lhe perguntar isso porque tem um tio meu que aconteceu um caso semelhante e ali foi porque ele teve uma briga danada com o padre, tirou o filho lá de dentro e a família inteira. Bom, ele virou ancião, né, da igreja... Ancião. Dessa igreja cristã do Brasil. Outro filho é da IPI, outro... misturou para tudo quanto é lado. Acho que sobrou 1 ou 2 só para a igreja católica. Meu querido, eu fui sacristão do padre, aquele homem do lado do padre por 8 anos. Tudo que o padre precisava era eu que fazia. E eu tinha uma experiência muito grande com Jesus, quando católico. E eu ouvia Jesus me chamar para seguir ele. Certo. Como católico, achei que tinha que ser padre. Claro. Só que a minha família é muito pobre. E aí conseguiram me jogar no seminário lá, alguém. Mas eu acho que mais uma questão financeira, sabe? Para não dar o que falar para os outros, não depender tanto dos outros. Aí chegamos a essa conclusão que não dava para mim continuar. E eu saí. Mas porque o senhor acha que eles queriam cobrar a sua permanência lá? Não, não é cobrar, tinha que ser pago, o seminário era pago. Sei, perfeito, mas pode haver alguma benesse aí falando. Eu dependia de pessoas na cidade. Certo. E a família não se sentia muito bem dessa dependência, né? Então, a gente saiu e, graças a Deus... Mas não perdeu a vocação? Não. Vim depois. Quanto tempo depois? Deixa eu ver o que, uns 20 anos depois? 20 anos depois do seminário, o senhor foi entrar no seminário? Não, eu fui me converter, conhecer Jesus. Certo, e como é que foi essa conversão? Essa conversão é o seguinte, eu estava no quartel, no Corpo de Fuzileiros Navais. Do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, num batalhão de operações especiais, chamado Batalhão Toneleiros, Batalhão de Operações Especiais. E esse Toneleiros é famoso aí, hein? Tem até um caso, né, como é que era? A rebelião de Toneleiros, uma coisa assim, na época da República. E lá naquele batalhão tinha 3 sargentos que eram os 3 pilantra. E um era eu, entendeu? Então, num domingo, estava de serviço no quartel, eu posso saber por que o senhor se chamava de pilantra? Pilantra porque nós 3, a gente não podia ver mulher. Entendeu? O senhor não era casado? Não. Não era? Não. E os 2?
Não, peraí. Porque Essa época já era casado, sim. Porque pela idade. Já era casado. E mesmo casado, o senhor queria saber da mulherada. A gente era sem vergonha, né? A gente era sem vergonha. E aí, eu estava no quartel, num domingo, eu e um outro sargento chamado Arco Verde. Ixi, guardou o nome dele. Arco Verde. E o outro terceiro sargento chamava Coelho. E nós estávamos jogando sinuca no cassino, o lugar de nosso lazer, né? E era a hora da missa. Então eu falei com o sargento Arco Verde assim: Arco Verde, liga a televisão, a gente vai jogando sinuca e vai assistindo a missa. Oi. Olha que ideia, né? Oi, que ideia. Aí o sargento Arco Verde falou assim: não, eu tenho algo melhor para nós. Pilantra que a gente era. Ele falou assim: tem um pastor que prega aí, ele tem uma filha, daqui. Vamos assistir pra gente, e a gente vai dando uma paquerada nela. Eu falei: opa, joia. Pela televisão? Pela televisão. Lembra qual que era o pastor? Pastor Rex Humber, Catedral do Amanhã de Akron, Ohio. Deus santo, nunca ouvi falar. Ele tinha um programa todo domingo na TV, né? TV brasileira. E aí, eu não vi a filha do pastor, eu ouvi a mensagem do pastor. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, eu convidei minha esposa. Falei para ela assim... Lembra, só para interromper, lembra mais ou menos o que era essa mensagem? Ah, não. Não lembra? Não lembro. Uma coisa tão importante que mudou a tua vida, não lembra? Não lembro a mensagem eu não lembro. Que coisa, hein? Eu sei que eu fiquei gamado pela mensagem do pastor. Certo. E aí na segunda-feira eu cheguei em casa e falei com a esposa assim: descobri um pastor que tem uma mensagem, vamos assistir? A esposa que eu tinha, que Papai do Céu já levou, tem 12 anos, era uma esposa que se eu falasse para ela, vamos para o inferno, talvez ela ia junto comigo. O que eu convidasse, ela fazia comigo. Claro, desde que fosse certo. Companheira, né? Hein? Companheira. Então a gente corria assistir a missa das 7 da manhã e voltava correndo para assistir o programa do pastor. O pastor pregava e ele fazia o apelo ali na televisão para quem estava assistindo ele e fazia o apelo para quem estava atrás da tela. Você aí. Aquele apelo entrava aqui e saía aqui. Certo. Um dia estava eu, minha esposa, minha cunhada Elisa, mora em São José dos Campos hoje, meu filho, assistindo. Quando ele falou assim, você aí, a mensagem entrou e não saiu. E eu caí em plantos, em choro, e ali naquele momento eu deixei Jesus tomar conta da minha vida. Mas essa o senhor lembra? Que mensagem era? Também não. Também não lembro. Não. Que coisa. Não lembro não. Lembro do dia e do fato. E a sua esposa, o que achou daquilo? Ela começou a acompanhar o meu caminho, minha mudança. Ah, o senhor começou a frequentar a igreja dele? Aí eu comecei a frequentar a igreja com ela. Certo. E ela foi comigo, eu comecei a me preparar para batizar, ela junto comigo, nós batizamos junto nós dois, e aí depois de batizado, um dia ela vem falar para mim assim, deixa eu te fazer uma confissão. Quando você foi para a igreja, eu fui contigo porque eu vi a sua mudança e eu admirei. Você começou a ser preparado para ser batizado, eu também fui, só que eu tinha medo de me batizar porque eu não tinha me convertido. Porque eu não conseguia te perdoar. Por causa da história de mulher, né? Mas ela descobriu então a mulherada? Ah, sabia. Aí, ela falou assim, mas aí eu ouvindo um outro pastor, eu não lembro que pastor era, o pastor falou sobre perdão, e o pastor contou uma experiência dele, que ele tinha uma enfermidade, que já tinha corrido médicos, e não havia cura para a enfermidade dele. E um dia alguém pregou sobre perdão para ele, e ele lembrou que lá no passado, ele tinha guardado a mágoa de alguém que tinha feito mal para ele, e ele não tinha perdoado. Ele lembrou disso e ele liberou o perdão. E na hora que ele liberou o perdão, ele foi curado da enfermidade dele. E aí ela aprendeu e me perdoou. E ela falou assim, então fica tranquilo que eu me batizei, mas convertida. Que bacana isso, hein? Aliás, a força do perdão, ela é extraordinária, né? É. E outra coisa interessante é o seguinte, que dizem que não perdoar alguém é como você tomar um veneno e querer que o outro morra. Não é ele que vai morrer, é você. É a mesma história da mágoa, né? É a mesma coisa. Quem tem a mágoa de alguém.
Pastor Francisco, e aí então o senhor indo nessa igreja, o senhor falou, o negócio de ser membro é pouco, eu quero ser pastor, foi assim? Não, como eu já tinha aquele chamado de Jesus lá da Igreja Católica, o dia que eu me converti, o dia que eu dei o meu coração a Jesus, ele falou no meu ouvido, era isso que eu queria de você. Caramba. E aí o senhor foi para o seminário? E aí eu imediatamente fui para o seminário. Quando eu conheci Jesus, eu estava no último ano de faculdade de Física, na faculdade de Moacir Schroeder Bastos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Estava no último ano de Física. Mas completou? Completei. E aí foi fazer teologia? Fui fazer 4 anos de teologia. Falando nisso, nós vamos falar um negócio agora que pode ser polêmico, tá? O senhor acha que todo pastor não tinha que ter a faculdade de teologia, pelo menos? Meu querido, eu vou comprar uma briga aqui. Lógico, aqui não tem polêmica. Eu vou comprar uma briga aqui porque é o seguinte, você deve saber mais que eu, você conhece mais Dourados do que eu. Em cada esquina de Dourados a gente vê uma igreja evangélica hoje. Os nomes mais bonitos possíveis, mais atrativos possíveis. E os nomes mais feios também. Dentro de cada um homem de terno se intitulando pastor, mas a grande maioria, se você perguntar para ele o que é a palavra teologia, ele não sabe. E aí a gente ouve as baboseiras que a gente ouve hoje que mancha o evangelho. Sabe qual é a alegação que muitos têm dado para mim quando eu falo isso? Jesus não chamou nenhum teólogo, Jesus chamou pescadores. Eu falei, mas preparou Jesus. Eu falei primeiro, Jesus em vida, ao vivo, e preparou. Mas preparou eles, eles estiveram ao pé do mestre dos mestres por 3 anos. E um detalhe importante, né? Quando esse pessoal fala que não precisa de conhecimento tal, eu digo, olha, nós temos 21 cartas dos apóstolos, que são as epístolas. 13 são de Paulo e uma ainda pode ser também que é dos hebreus, que é uma polêmica. Eu falei, pois então você vê que não foi à toa que chamaram um doutor das leis, não. Então o senhor concorda que esse povo devia estar preparado. Sim, mas lógico. Esses dias, eu só não vou citar o nome do pastor, nem a igreja, que é Leão de Judá. O camarada falou o seguinte, Maria casou com Zebedeu, certo? E eu falei, escuta, mas casou com Zebedeu por quê? Ela era mãe de João e mãe de Tiago, os dois eram filhos de Zebedeu, então supõe-se que ela casou. Você viu? É brincadeira um troço esse aí até não é tão grande, a gente escuta cada absurdo que Deus me livre. Aquele pastor do Espírito Santo, que a Globo mostrou um montão de tempo, dizendo que ele tinha que adulterar com as irmãs para poder santificá-la, porque estava escrito na palavra. Barbaridade seu. É isso meu aí. Querido, tem cada um. Tem o quê? Tem uns 10 ou mais anos atrás, eu estava aqui em Dourados e um pastor amigo meu me deu uma fita para assistir. Ele falou assim, olha, assiste sozinho porque é pornográfica. E eu assisti com a minha esposa. Era a fita que uma ovelha gravou, porque ela transava com o pastor, eu não quero dizer a cidade, nem que igreja, transava com o pastor e o pastor pisou na bola com ela, então ela armou uma câmera escondida para gravar. As ovelhas entravam num quarto, as ovelhas, porque não era uma só. As ovelhas desse pastor eram proibidas de manter sexo com o esposo, mas mantinham com ele. Então eu assisti um filme pornográfico com todos os direitos de um filme pornográfico. E depois que ele terminou, ela ainda nua na cama, ele perguntou para ela, você recebeu o poder? Mantinham relação com ele para receber poder do Espírito Santo. Tá? E essa coragem, de onde vem, pastor? Do capeta. Do capeta. Do diabo. Lá em Campo Grande tinha uns 35 anos atrás uma igreja cujo nome era o Direito da Primeira Noite. As senhoras que se casavam, primeira noite é com o pastor, abençoava, aí depois é que ia com o marido.
Ai, barbaridade. Não, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que nós vamos ter que chegar a um ponto onde o próprio governo dá uma mexida nisso e não tolerar todas essas coisas, porque acaba manchando os bons pastores, manchando as igrejas sérias que tem, e muitas por aí. Você tem que dar um jeitão de parar isso aí, né? Você falou numa coisa séria. Por exemplo, você vai tocar lá pela frente, né? Eu faço um trabalho no presídio, e um dia eu estava saindo do raio. Quando eu saí, que eu pedi para o agente abrir a grade para ele sair, ele falou assim: o senhor é pastor mesmo? Eu falei assim: qual a dúvida que você tem? Ele falou assim: mas o senhor é igual, falou o nome de um. E eu falei assim: dê você, vai lá para você ver o tamanho da fazenda que eu tenho, vai para você ver quantos carros eu tenho em casa. Entendeu? Então, por isso, você é pastor, quem olha você, lembra da imagem de um canalha. Agora, falando nisso e aproveitando bem a deixa que o senhor deu, onde é que está escrito que o fato de ter abastança, o fato de ter muito dinheiro, muitas coisas, é uma prova de que Deus está no negócio? Porque eu já ouvi isso muitas vezes, o senhor deve ter ouvido também. Pelo menos na Bíblia não está escrito isso. E o camarada, ele nem tem vergonha de usar essa expressão: Deus está no negócio. Ele podia falar que Deus está na causa. Não, Deus está no negócio. Onde é que ele tirou isso? Não, primeiro que se você olhar para a vida de Jesus, Jesus nunca andou de Honda Civic. Ele andou de Jerico, certo? Emprestado. Emprestado. Isso aí. Nem dele era. É bom lembrar, emprestado. Nem dele era, né? Tá certo que Jesus falou que veio trazer vida e vida abundante. Vida abundante. Não falou nada de material. Vida abundante. Não quer dizer nada de ela material. Ela não está proibida de ser uma vida que você tenha dinheiro, mas não está dito em lugar nenhum que você tem que ser milionário. De maneira alguma. Você vai ter o suficiente para não mendigar o pão, como diz o salmista no Salmo 37. Como é que Jesus ia fazer com esses pastores, como ele fez com aquele jovem rico, né? Vai, vende tudo que tem. O cara fala: mas se eu vou vender o que eu tenho, eu não vou mostrar que você está no meu negócio. Barbaridade. Dourados Revista, isso não é polêmica, não, isso é verdade. Olha, posso aproveitar aqui, pastor? Olha aqui, ó. Tá aqui, viu? Tá aqui, ó. Isso aqui chama-se Bíblia Sagrada, tá bom? É disso aqui que nós estamos falando. Não tem nada fora disso, não. Dourados Revista vai dar um espaço aos nossos patrocinadores e voltamos já.